Opa, eu sou o Lucas Montano e que bom que tu já chegou por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito massa, um assunto que é super importante, principalmente se tu quer entrar ou deseja trabalhar ou já trabalha na área de programação. Se tu já acompanha o canal aqui há mais de um mês, eu vou te pedir desculpa agora, porque eu vou ter que me repetir pelo menos uns 15 segundos para contextualizar quem tá chegando agora sobre do que se trata esse quadro do canal. O vídeo de hoje faz parte de um quadro do canal que se chama Uma Stack que eu não domino. E nessa temporada eu vou falar sobre como que foi o processo de criar um sistema de votos chamado Ranked Voted ou Instant Runoff Voting do zero, com uma tecnologia que eu nunca tinha trabalhado. E aí tu me pergunta, o que é esse Ranked Voted, esse Instant Runoff Voting? Bom, diferente do sistema de votação tradicional que nós temos, por exemplo, no Brasil, quando tu vai votar para um presidente, para um prefeito, para um governador, onde tu escolhe a opção que tu quer que ganhe, no Ranked Voting System, tu na verdade ranqueia quais opções tu gostaria de eleger. Então, ao invés de tu votar somente em um candidato, tu coloca em ordem qual é a tua preferência de candidato. Isso evita polarização e também permite que o candidato com maior votos ganhe, mas também o candidato que é mais odiado não ganhe. Os episódios desse quadro de Uma Stack que não domino vão ao ar todas as quartas, quintas-feiras do mês de junho. Então se ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, clica no sininho para ficar por dentro de todos os episódios dessa temporada. Ok, agora vamos falar do assunto de hoje. Nesse episódio eu vou desenhar e vou explicar o nosso projeto de Ranked Voting com um sistema, um processo chamado Design System. Design System é o processo de definir e desenhar como que o teu sistema vai parar de pé. Ou seja, desenhar os módulos, as APIs, os dados de entrada, os dados de saída, quais são os serviços que vão existir, quais são as terceiras dependências que o projeto necessita e esse tipo de informação. Basicamente é um desenho da tua solução. E eu não estou falando aqui de um desenho de interface gráfica, eu estou falando do desenho técnico, desenho de tudo que precisa existir para satisfazer os requisitos do teu produto. No nosso caso seria desenhar tecnicamente como que vai funcionar esse sistema de votação. Ele vai descrever, por exemplo, como que a gente faria para aguentar centenas, milhares de votação por segundo, como exibir os resultados dessa votação que está em andamento, como computar os dados de ganhador, quem foi que ganhou no final da votação, e uma parte muito importante que é como confirmar que quem está votando tá identificado e não tá votando múltiplas vezes, com a mesma identificação. Então, no início desse nosso projeto, antes de digitar qualquer linha de código, a gente desenhou o nosso System Design e a gente começou a tomar decisões técnicas. Então fica aqui a primeira dica do vídeo. Antes de escrever a tua primeira linha de código no teu projeto, faz o teu System Design e toma todas as decisões técnicas que tu pode tomar no momento. É claro que muitas coisas vão acontecer ao decorrer do projeto e novas decisões vão ter que ser tomadas. Mas antes de escrever a tua linha de código, tu precisa saber para onde que o teu projeto está indo. E também quais são as dependências e desafios técnicos que tu vai enfrentar. Bom, vamos parar de falar aqui, vamos botar a mão na massa, vamos desenhar o nosso System Design. Bom, o primeiro passo antes de desenhar o System Design é identificar quais são os requisitos desse nosso sistema. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter que obter os dados de votação atual, as opções que estão disponíveis na votação que está em progresso. Nós vamos ter que ter uma forma de votar nessas opções. Nós vamos também ter que encerrar a votação, vai ter que ter um serviço que diz, olha, agora a votação está encerrada. E a gente também precisa ter uma forma de obter os resultados. Então, esses 4 pontos são praticamente os requisitos, 4 requisitos mínimos desse nosso sistema. Vamos começar então pelo primeiro requisito aqui, que é obter os dados de votação atual. Vamos desenhar, então, o que a gente vai precisar ter? A gente vai ter uma API, que vai ser um GET, né, essa API de GET aqui. Bom, essa API aqui, no caso, ela vai estar acessando o nosso sistema de cache, provavelmente a gente vai ter aqui um sistema de cache, tá? Claro que tem, por exemplo, assim, na maioria do System Design mais macro, né, tu vai também desenhar aqui o teu load balancer e etc. Mas aqui no nosso caso eu vou simplificar um pouco. Então eu vou dizer que a gente tem uma API que tem acesso a dados, que eles podem estar em memória, em algum sistema de cache, em alguma base de dados em memória. E depois, sim,
essa base de dados em memória, ela sim vai ter que consultar em algum momento aqui nosso database, né? O nosso DB. Vou colocar aqui DB, que é o nosso banco de dados. Bom, esse banco de dados aqui a gente já pode definir ele, na verdade, como um banco de dados NoSQL. A votação, ao meu ver, pode ser um documento de uma base de dados NoSQL. Então, eu posso colocar aqui já que vai ser uma base de dados NoSQL. Aqui, nesse momento, a gente não sabe qual base de dados a gente vai usar, se vai ser MongoDB, o que vai ser. Mas podemos colocar aqui que vai ser um NoSQL. Bom, o porquê que eu estou criando o NoSQL, isso também tudo vocês poderiam ter acompanhado lá naquela outra plataforma roxinha, que eu faço streamings lá mostrando todo o processo de desenvolvimento. Então não esquece também de se inscrever lá na nossa outra plataforma de streaming. Bom, a gente também vai precisar aqui de uma API de votação, certo? Então eu vou criar aqui uma outra API. E essa API de votação vai ser um post, vou colocar aqui do tipo post. Aí você pode perguntar, poderia ser put? Poderia também ser put. Mas eu ainda estou em dúvida se a gente vai usar a mesma API para votar pela primeira vez e para fazer a troca de votos. Digamos que tu se arrependeu e tu quer mudar o teu voto. A gente também poderia fazer isso acontecer no nosso sistema de votos. Então, por enquanto eu vou deixar post aqui, mas também poderia ser put, tá? E se tu tem interesse sobre isso, lê sobre os métodos, né, e padrões do REST. Bom, aqui esse post, no caso, ele vai cair no nosso serviço de API. E uma coisa muito importante aqui, vem uma parte bem importante, é que a gente precisa fazer um processo de first, é o FIFO, né? Vocês já viram isso? FIFO? First in, first out. Então, assim quando a gente vai recebendo os votos, eles têm que ser colocados numa pilha, né, numa queue, numa fila, no caso, não numa pilha, numa fila. Isso chama FIFO, né? First in, first out. Nós também temos o first in, last out. Então, tu pode ter uma fila ou uma pilha. No nosso caso aqui, a gente precisa colocar isso numa queue, né? Precisa colocar isso numa fila de processamento. Então, a gente sabe que aqui a gente vai precisar de uma dependência. Eu vou desenhar aqui uma queue, eu não sei como é que desenha. Por que, Lucas? Para que tu está fazendo isso? Bom, um dos requisitos desse nosso sistema de votos é suportar várias votações ao mesmo tempo. Então, digamos que tu tenha lá 20 pessoas votando no mesmo segundo. Nesse processo de votação, tu precisa enviar um e-mail para identificar que quem está votando pela primeira vez e votando somente uma única vez. Tu tem que, sei lá, ler da base de dados, tu tem que fazer muita coisa. Se tu fizer isso no mesmo processo, né, no mesmo processo que a API está recebendo esse request, tu vai acabar sobrecarregando a tua base de dados, tu vai acabar sobrecarregando a tua instância que cuida do recebimento dessas requisições. Então é muito importante vocês terem um sistema aqui de queue em memória, tá? Então aqui a gente não está escrevendo nada na base de dados ainda. Então essa queue aqui vai estar sendo consumida por um worker, né? Então aqui a gente vai ter um worker rodando, tá? Eu vou desenhar o worker assim, e ele vai rodar a cada segundo, a cada, não sei, cada 100 milissegundos, tu que decide, tá? Mas vai ser um worker aqui que a gente vai ter. Então antes de processar esse voto, a gente precisa identificar o votante. Então esse nosso worker vai fazer isso, vai fazer o processo de identificação. A gente precisa gerar algum token e enviar por e-mail para quem está votando. Então quem votou aqui, vamos aqui na nossa API. Quem votou aqui está colocando o e-mail, está dizendo assim, esse é meu e-mail. Podia ser um outro identificador. E esses são os meus votos, tá? Então vou colocar aqui votes. E esse votes, claro, vai ser um payload, né? Esse votes vai ser um payload, vai ser provavelmente um JSON. Então tu até pode botar aqui que isso aqui vai ser um JSON, isso aqui vai ser, claro, uma string, né? Aí, claro, a estrutura de dados vai depender aí da linguagem de programação que tu vai implementar isso aqui. Pode ser um dictionary, etc. Mas aqui em alto nível podemos dizer que é uma string e um JSON. Vamos lá, então a gente vai ter o worker vai ter que pegar o e-mail e enviar, então, o e-mail. A gente vai ter que ter aqui um serviço de envio de e-mail também. E antes de ter o serviço de envio de e-mail, a gente precisa processar essa informação. A gente precisa gerar um token dessa identificação, né? Porque a gente não vai estar mandando esses dados de confirmação de payload em plain text aí pela internet, né? Então, vamos gerar aqui um JWT, um JSON Web Token.
Se tu não sabe o que é o DWT, eu recomendo que tu dê uma olhada num vídeo aqui do canal que eu falei sobre DWT. Também procure no Google. Ou seja, procura na internet aí sobre DWT. É bem importante entender como que funciona e para que serve, tá? No nosso caso aqui, a gente pode gerar esse DWT, né, encodar esses nossos dados usando o algoritmo de HS256. E esses dados vão ser então transformados num token. Então, esse token vai ser enviado por e-mail. Então a gente vai ter que também ter aqui um serviço de e-mail, de envio de e-mail. Então a gente precisa de um servidor de SMTP. Eu vou colocar e-mail aqui, mas vocês sabem que isso aqui é um SMTP. E esse e-mail vai conter um link para que quem está votando clique no link e se identifique. É algo chamado Magic Link. Então toda essa parte aqui do sistema se chama Magic Link. Então tu pode... Vamos circular aqui assim. E vamos chamar isso aqui de Magic Link. Então tu votou, tu chamou a API aqui de votação. Essa tua votação ela vai ser colocada numa fila. E essa fila vai ser processada por um worker, um trabalhador aqui, digamos assim, que nada mais é do que um serviço que vai estar rodando e consumindo a fila. E esse serviço vai gerar um DWT dessas tuas informações de votos, vai transformar isso num link e vai te mandar pelo e-mail que tu informou na hora de votar. Tu vai ter que entrar nesse e-mail, clicar no link para se identificar, certo? Então, esse processo se chama Magic Link. Vocês também podem pesquisar aí na internet. Se o usuário vai receber esse link, então vamos imaginar aqui, né, que nós temos o usuário. Tudo bem tu desenhasse um usuário no System Design também. Ele chamou a API de votos, ele recebeu o e-mail e ele precisa clicar no e-mail. Quando ele clicar no e-mail, ele vai precisar chamar uma outra API, certo? De identificação, dizendo que ele está clicando no link. E essa API vai receber, por sua vez, o DWT, que é o nosso token que a gente gerou ali no processo de Magic Link, tá? No momento que essa API recebeu o DWT, aí sim a gente vai processar isso aqui. A gente precisa validar o DWT. Então, vou criar aqui um processo aqui que a gente vai ter a validação. E se tudo estiver certo, a gente vai fazer o decode desse DWT. Começou uma obra aqui na frente. Eu vou tentar finalizar essa parte, mas depois volto a gravar sem a obra ali, tá? Mas a gente vai fazer a validação do DWT. E se essa validação for feita com sucesso, a gente sim vai armazenar esse voto com sucesso na nossa base de dados. Ok. Opa. Tava no mudo aqui. Zoom, tudo bem? Tudo certo? Ok. Se vocês podem perceber, a obra parou. Eu posso continuar a explicar para vocês o nosso System Design. Bom, pessoal, tem alguns pontos aqui que eu anotei que eu acho que é super importante vocês prestarem atenção nesse processo de fazer o System Design do sistema de vocês. Vamos começar aqui pelo primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo sempre é identificar as características do teu sistema. O que vocês querem, por exemplo? Vocês querem consistência ou vocês querem disponibilidade? No nosso caso, a gente poderia dizer que a gente quer consistência, certo? A gente não se importa de demorar um pouco mais para computar um voto. A gente se importa mais em ter certeza que quem está votando está identificado. Esse é um exemplo de consistência versus disponibilidade. E tu sempre vai ter essas questões na tua cabeça. Eu quero algo consistente ou eu quero algo sempre disponível. Outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui, que existe toda uma camada de load balancer que tu precisa entender entre a API e o teu sistema. Outra coisa interessante é o que eu falei sobre base em memória para fazer a nossa fila. Outra coisa importante é sempre pensar nos edge cases. O que é o edge case? Ou o corner case? São aquelas exceções, tá? Aqui no nosso sistema tem alguns cenários que podem ser considerados edge case. Vamos dizer que tu votou e tu foi a última pessoa a votar. Naquele último segundo, a votação estava encerrando. O que pode acontecer é que enquanto o teu voto estava na fila para ser processado, o admin, o administrador, pediu para encerrar as votações. Para ti, como usuário, tu já votou e faltava 1 minuto para encerrar, ou seja, teu voto deveria estar sendo computado. Mas por alguma questão do sistema ter ficado lento, o admin encerrou o sistema antes do teu voto ser consumido pelo worker
na fila. Então, isso é um ponto importante também que a gente precisaria melhorar esse nosso System Design, que é esses casos de edge case. E por fim, vocês não precisam saber tudo nesse primeiro momento, tá? Se vocês estão com um projetinho simples aí, comecem desenhando um System Design simples. E a grande maioria das características do teu sistema, elas vão vir de forma mais clara quando vocês começarem a desenhar e quando também começarem a implementar. Então não tem problema, o System Design não é algo que tu desenha no início do projeto e ele é aquela verdade absoluta até o fim. Não, o teu projeto vai mudar, o teu System Design também vai evoluir e vai mudar. Bom, outra coisa que eu falei que é importante depois de fazer o System Design é tomar decisões técnicas. Nesse nosso projeto a gente tomou as decisões técnicas utilizando issues lá no GitHub. Porque esse projeto foi tocado em uma stream, foi trocado em real time, digamos assim, lá naquela outra plataforma que eu falo para vocês que eu faço live code, e o pessoal que estava no chat me acompanhando durante a live me ajudou a tomar essas decisões técnicas. Então a gente fez tudo isso através do GitHub Issues, a gente criou issues lá para cada parte do System Design para tomar a decisão, qual base de dados utilizar, qual serviços de fila utilizar e assim por diante, até mesmo qual framework utilizar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as decisões de framework que a gente tomou nesse projeto, como fazer para começar a implementar essa fila de votação e qual foi a minha maior dificuldade com a linguagem Python, que é a linguagem que a gente escolheu tocar esse projeto. Então se ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, clicando no sininho para ficar por dentro de tudo que eu sofri nessa segunda temporada de uma stack que eu não domino. Que eu não domino. Preciso tomar mais café. Tchau, pessoal.